Fala galera, mais um dia para o nosso devocional diário. Vamos continuar meditando em Mateus capítulo 22. Eu sou André Maldonado e o AB7 é uma produção do JC na Veia. Mateus capítulo 22, dos versos 23 ao 33. Está escrito assim: Naquele mesmo dia, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela? Jesus respondeu: Vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhes disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. Até aqui, até o verso 33, vamos fechar os nossos olhos, curvar nossa cabeça e fazer uma oração. Pai, Tu és bom, o Senhor é maravilhoso, santo, o Senhor é Deus de vivos. Tu és o Deus que vive, Tu és eterno, Tu és perfeito, Tu és justo, Tu és longânimo, Tu és maravilhoso. Tu és o nosso Salvador, o nosso Redentor, Tu és o nosso Criador, Tu és aquele que nos sustenta, Tu és a nossa bandeira, Tu és o Deus que cura. Tu és perfeito, Senhor, Tu és o nosso justo juiz. Sendo juiz, eu peço, perdoa-nos. Perdoa-nos porque nós erramos e falhamos. Perdoa-nos da mesma maneira que nós perdoamos as pessoas, porque Tu és justo juiz. Novamente, Senhor, perdoa-nos da mesma maneira que nós perdoamos as pessoas. Eu Te agradeço por mais esse dia, Te agradeço porque o Senhor tem permitido que nós façamos esse devocional juntos aqui. Te agradeço porque o Senhor tem nos ajudado, nos guiado, nos guardado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem feito maravilhas nas nossas vidas. O Senhor é bom em todo o tempo. Eu peço em nome de Jesus, abençoa-nos hoje, livra-nos de todo mal, não nos deixe cair em tentação, que a Tua provisão esteja sobre as nossas vidas, guia os nossos passos, de maneira que nós não nos desviemos dos Teus caminhos em nenhum momento. Guarda as nossas vidas, Senhor, abençoa a nós e as nossas famílias. E eu peço principalmente por aqueles que ainda não se encontraram com Cristo. Olha para as nossas famílias, Senhor, olha para essas pessoas que ainda não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, tem misericórdia delas. Que a Tua graça se estenda a elas, que o Teu Espírito Santo se encontre com elas e elas sejam trazidas para Cristo, se arrependendo dos seus pecados. Oro também por aqueles que estão enfermos, que o Senhor venha com a sua cura. Aqueles que estão desempregados, que o Senhor abra a porta de emprego correta. Aqueles que estão cansados, que o Senhor dê descanso. Aqueles que estão sobrecarregados, que o Senhor alivie o fardo. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Perfeito. Antes da gente continuar, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve. E galera, chama outras pessoas para se inscrever no canal também. A ideia aqui do AB7 é que cada vez mais e mais pessoas façam esse devocional e entendam um pouco mais da palavra. Eu tenho recebido muitos relatos de pessoas que têm sido ajudadas pelo AB7 e pelos estudos do canal. Então, se você puder, divulga para outras pessoas também. Ajuda o canal aí a ter mais inscritos e mais pessoas compreendendo a palavra de uma forma simples, de uma forma acessível. Então, de acordo com os relatos que eu tenho recebido, de pessoas que têm sido abençoadas, de pessoas que têm entendido a palavra, eu quero te pedir isso, que você ajude a gente aí, que você faça parte dessa jornada, que você faça parte do crescimento do canal, tá bom? E entrar na nossa comunidade do Telegram, lá estão todas as novidades, tudo que acontece vai primeiro para lá, tá bom? E você não paga nada, por nada disso que eu falei você paga nada, é zero, o custo é zero.
tá? Tudo isso de graça para vocês, porque eu creio que é assim que a gente deve fazer. Bom, vamos lá. Versos 23 a 33, e daí continua esse pessoal tentando pegar Jesus em alguma palavra. Então veja, ó, verso 23, perdão. Naquele mesmo dia, ou seja, Jesus tinha acabado de ser inquirido ali, ou interrogado pelos fariseus e pelos herodianos, vem agora os saduceus. Então se você não ouviu o devocional de ontem, ouça. Vem os saduceus, e os saduceus eles não acreditavam na ressurreição. Não acreditavam. Eles acreditavam nos 5 primeiros livros da Bíblia e só. O Pentateuco e só. Era aquilo para eles. Essa era a diferença dos saduceus para os fariseus. Os fariseus levavam em prática também a questão passada de geração para geração, ali, né, cultural. Os saduceus eles criam ali no Pentateuco só, era a Torá e mais nada para eles. Então eles não acreditavam na ressurreição. Eles se aproximam de Jesus e eles falam assim, mestre... De novo, né? Mais uma vez com palavras lisonjeiras. Moisés disse que se um homem morrer sem deixar filho, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Era uma parte da lei de Moisés isso, né? Para que todas as mulheres gerassem descendência. E todos os homens tivessem descendência. Todos os primogênitos ali, né? Todos os homens no geral. Daí ele conta uma história, entre nós havia 7 irmãos, daí o primeiro casa, não tem filhos e morre, vem o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, todos se casam com essa mulher, mas nenhum deles gera filhos com essa mulher, e todos eles morrem, e essa mulher acaba morrendo, e na ressurreição, de quem vai ser a esposa? E daí Jesus responde no verso 29, vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Aqui Jesus dá uma pedrada neles. Porque virar para os saduceus e falar assim, vocês não conhecem as Escrituras, era uma afronta. Eles viviam as Escrituras. E Jesus fala, não, vocês não conhecem as Escrituras. E aqui tem um ponto muito importante, né? O que Jesus queria dizer não é que eles não sabiam o que estava escrito. É claro que eles sabiam o que estava escrito. Jesus não pode mentir. Jesus nunca mentiu, não ia mentir agora. Eles sabiam o que estava escrito, mas eles não conheciam as Escrituras. Entende o que eu quero dizer? Você decorar 10, 15, 20, 40 textos da palavra não significa que você conhece. Conhecer as Escrituras é ter intimidade com elas, é saber o que elas estão falando, interpretá-las devidamente, de maneira que você consegue transformar a sua vida através daquilo que você lê, da palavra viva do Deus vivo, Criador de todas as coisas. É isso. Não é decorar o não matarás, e Jesus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que queira não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é decorar. Não é ter lido 2, 3 vezes, mas é conhecer, é ter intimidade. Então Jesus vira para eles e fala isso, né? Vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Daí ele explica. Ele fala, na ressurreição, as pessoas não se casam nem são dadas em casamento, mas são como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus lhes disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. E daí, mais uma vez admirados, né? Só que dessa vez a multidão, verso 33, ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. Novamente a admiração, como nós vimos ontem, né? E de novo, se você não viu o devocional de ontem, não acompanhou o devocional de ontem, acompanhe. Então aqui, o que Jesus explica é, gente, quando isso acontece, não tem casamento no céu. No céu todos nós seremos diferentes, né? As mesmas pessoas, mas com corpos glorificados. E o casamento não será mais uma questão. E também, em relação à ressurreição, que eles estavam perguntando, mas não criam, ele fala assim, Deus é o Deus de vivos e não de mortos. Por que vocês estão se preocupando com isso? Mais ou menos isso, né? Por que vocês estão se preocupando com isso? Deus é Deus de vivos, não é Deus de mortos. Pessoal, nosso Deus vive. Ele vive, isso muda todas as coisas. Ele é Deus de vivos. Não estamos falando com um Deus falso, morto. Estamos falando com o Deus Criador que vive. Estamos conversando com Deus por conta do que Jesus fez na cruz. Morreu e ressuscitou e está vivo. Isso muda todas as coisas. Então,
Mais uma vez Jesus sai aqui de uma cilada que estavam tentando armar para ele e acaba ensinando aquelas pessoas sobre algumas verdades da palavra. Que nós possamos nos lembrar todos os dias que nosso Deus vive. Cristo vive. E isso muda todas as coisas. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê amanhã se Deus quiser. Paz.